Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Então, hoje vamos caminhando para a finalização das nossas aulas sobre variação linguística e eu não poderia deixar de gravar uma aula falando sobre preconceito linguístico, que é algo tão terrível e que nos afeta tanto quanto o preconceito racial, o preconceito religioso, homofóbico. Precisamos falar sobre preconceito linguístico e esse é o tema da nossa aula de hoje, aula 35. Vamos lá? Então, no decorrer das nossas aulas, nós já estamos trabalhando o respeito. Quando estávamos trabalhando o artigo de opinião, mesmo dando a nossa opinião a respeito de assuntos polêmicos, colocamos sempre o respeito acima de tudo, respeitando as ideias e as concepções de vida de cada indivíduo, e não pode ser diferente agora quando trabalhamos variação linguística, que é um tema tão humano, é um tema que considera tanto as particularidades das pessoas, as diferenças que cada ser humano possui, certo? Então, não posso dar continuidade a esse assunto, levando à finalização sem tratar o preconceito linguístico. Então, vamos falar sobre ele, né? O que é o preconceito linguístico? O preconceito linguístico é ou acontece quando eu não aceito as diferenças linguísticas que uma pessoa possui. Sejam elas no sotaque, sejam elas nas diferentes formas que nós possuímos de nos referir ao mesmo objeto, né, com nomes diferentes para o mesmo objeto, seja ela na conjugação dos verbos, na colocação das palavras na frase, certo? Se eu respeito as normas da língua portuguesa ou não, se eu tenho o hábito de falar né no final da frase, se eu tenho o hábito de falar tchê, se eu tenho o hábito de falar ó pai. Então, assim, o preconceito linguístico acontece quando eu não aceito essas diferenças ou quando eu acho que eu sou superior e o outro é menor do que eu por causa da sua linguagem. Sabemos que qualquer preconceito acontece quando eu julgo sem conhecer, quando eu não aceito a diferença de uma pessoa. Preconceito racial acontece quando eu não aceito as diferenças raciais entre eu e o outro. Preconceito homofóbico acontece quando eu não aceito as opções, as preferências de uma pessoa e de outra, se é diferente da minha, principalmente. O preconceito acontece quando eu julgo sem conhecer, e todo tipo de preconceito é sem fundamento, é sem base, é sem razão. A única razão que pode levar alguém a ser preconceituoso é a insegurança. É tentar encontrar no outro um defeito para ver se consegue se sentir superior. Então, sempre quando eu sou preconceituoso, eu estou falando sobre a minha insegurança. Eu estou tentando encontrar defeitos que não existem no outro para tentar me sentir mais seguro e superior. Nunca existirá explicação para o preconceito. Ele só acontece por insegurança e fala sobre o preconceituoso e não sobre quem sofre este crime que é tão dolorido. E na linguagem não pode ser diferente. O preconceito linguístico é pouco falado, mas também dói e afeta as pessoas. E nós precisamos falar sobre isso e precisamos nos ater muito a esse assunto que é tão importante. Então, sempre que eu estou rindo de alguém, que eu julgo uma pessoa porque ela tem uma linguagem diferente da minha, porque ela não possuiu uma linguagem dentro da norma culta, porque eu não entendi bem o que ela falou, respeite, compreenda os motivos, cada um tem seus motivos para ser o que é. Tudo que nós vivenciamos até o dia de hoje faz com que nós sejamos quem somos. E nós não sabemos o que ocorreu na vida de cada um para sair julgando por aí. Então, o preconceito linguístico é, sim, algo negativo, algo grave, algo que precisa acabar. E vocês precisam muito entender sobre isso para depois iniciar os conhecimentos sobre as regras gramaticais. Queremos trabalhar depois alguns aspectos relacionados a esse tema. Primeiro, precisamos ter consciência de respeitar os outros, respeitar a linguagem do outro, para então começar a conhecer. Porque a primeira parte de qualquer conhecimento é o respeito. Você tendo respeito, aí sim, aí nós vamos fazer um bom trabalho com o restante dos conhecimentos que vem em seguida, ok? Então,
como eu já citei, preconceito linguístico acontece pela falta de aceitação das diferenças linguísticas, não pode ocorrer, você precisa respeitar. Se você precisa mostrar a alguém que a fala dela foi incorreta, tente conversar de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, certo? Se você achar que no momento não é oportuno, não faça. Se você estiver com muitas pessoas próximas, né, não faça para envergonhar alguém, ok? Sempre muito cuidado quando formos tratar de correções na frente das outras pessoas, ou até mesmo quando estamos sozinhos, porque isso pode machucar alguém. Então, você nunca deve fazer uma correção se você não conhece a pessoa, não conhece os motivos, a não ser que ela peça a você, que vocês tenham intimidade, são outras questões, tá? O essencial aqui é que vocês não tratem nenhuma pessoa com diferença, né, com diferença no sentido de tratar pior do que as outras por causa das suas diferenças linguísticas, ok? Precisamos respeitar, é a diversidade que nos faz especiais, que nos faz bem, é a diversidade que enriquece a nossa vida, o nosso país, que é tão rico, com tantas linguagens diferentes, tantos sotaques, tantas palavras. Isso é a beleza do nosso país, da nossa língua portuguesa. E não podemos fazer com que isso seja motivo de frustração para alguém. Tudo isso que a professora falou não significa que nós não devemos conhecer as regras da língua portuguesa, que nós não devemos nos aprofundar, porque precisamos e cada vez mais precisamos desse conhecimento. Tanto para nos inserirmos no mercado de trabalho, que tanto precisa, né? Cada vez mais está difícil de entrar no mercado de trabalho, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais chances temos. E o conhecimento da língua portuguesa é a base, é a essência para tudo isso, porque para você passar numa faculdade, né, no vestibular, você precisa desse conhecimento, para fazer uma entrevista, para tudo na nossa vida nós precisamos desse conhecimento. Mas o que eu quero dizer é que se alguém não teve a oportunidade de ter esse conhecimento, ela não deve ser menosprezada por isso, deve ser acolhida, a gente deve ajudar ao próximo quando percebemos que eles precisam e não menosprezar, tá? Então, e também, variação linguística, principalmente a regional, de sotaque, ela não é um erro, ela é uma variação, tá? Então, temos que ter muito cuidado com isso também, não confundir o que é apenas uma variação com um erro, tá bom? Então, que fique bem claro que nós precisamos sim conhecer as regras da língua portuguesa, dominar, precisamos sempre, cada dia mais, estar nos aprofundando, porque são conhecimentos quase que infinitos, são muitos, e nós temos motivos, todos os dias temos motivos para estar aprofundando a nossa linguagem. Mas o que precisamos, antes de tudo isso, é respeitar a linguagem do próximo também. Então, vamos à atividade. Na atividade de hoje, você vai fazer um relato, na verdade, um texto, colocando a sua opinião sobre esse assunto. Já que nós trabalhamos há pouco tempo atrás artigo de opinião, então na aula de hoje vocês vão elaborar um artigo de opinião falando sobre o preconceito linguístico. É a opinião de vocês na estrutura de um artigo de opinião falando sobre preconceito linguístico, certo? Então, na aula de hoje seria isso, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu bem, me procure, me chame no WhatsApp, ou aqui mesmo na plataforma, e realize a atividade, ok? Um beijo e até amanhã.